Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos fazer alguns exercícios sobre organelas citoplasmáticas. Então nessa parte de biologia celular alguns tópicos serão muito importantes. O primeiro tópico com grande relevância é saber identificar as organelas dentro de um desenho, de uma foto, de uma célula. Em segundo momento, nós vamos precisar saber a função de cada organela. Só que para saber a função, muitas vezes você tem que saber identificar aquela organela num esquema, numa foto, numa imagem. Um terceiro tópico que costuma aparecer bastante em questões é, através de um exemplo de um animal, de uma planta, de um fungo, de um protozoário, saber quais organelas esses seres vivos possuem em suas células e quais organelas eles não possuem. E por último, que costuma aparecer bastante em questões, é a relação entre as organelas para uma determinada função. Então haverá uma somatória de funções das organelas para um processo celular específico. Então eu separei 4 questões que nós vamos trabalhar esses 4 tópicos. Então nesta primeira questão, nós vamos identificar algumas organelas em 2 seres vivos diferentes e depois atribuir funções. Então essa questão ela é da Unesp, vamos ler junto. Em uma prova de biologia, um aluno deparou-se com 2 figuras de células. Uma figura representava uma célula vegetal e outra representava uma célula animal. Item A. Identifique qual das figuras A ou B representa a célula vegetal, então ele quer que você diga qual é a célula vegetal, e cite as estruturas celulares que permitiram o estudante identificá-la corretamente. Então não só você vai ter que dizer quem é a célula vegetal, como você também terá que citar quais estruturas celulares você utilizou para essa identificação. Olhando para as 2 figuras, na figura B, nós já observamos na parte externa a presença de parede celular. Nós também identificamos esta estrutura grande, que é o vacúolo. E também identificamos o cloroplasto. Ora, se tem cloroplasto, se tem parede celular, se tem vacúolo, essa aqui é a célula vegetal. Ou seja, qual é a resposta do item A? Figura B, e as estruturas que o estudante utilizou foram o vacúolo, a parede celular e o cloroplasto. Vamos para o item B. Qual destas estruturas permite utilizar a luz na produção da matéria orgânica de que necessita? Matéria orgânica, luz. Gente, qual é a organela que utiliza a luz? A organela que utiliza a luz é o cloroplasto. Então aqui está o cloroplasto. E o cloroplasto utiliza a luz para fazer o quê? Para fazer que processo? O processo de fotossíntese, que nada mais é do que a produção de matéria orgânica. Vamos observar que matéria orgânica nós vamos chamar de glicose, C6H12O6. Então, resposta da questão do item B, dessa primeira questão, o cloroplasto, já que o cloroplasto é quem faz a fotossíntese, ou seja, a produção da matéria orgânica. Sim? Então, nessa questão, nós precisamos identificar as estruturas para poder identificar a célula em questão, que nesse caso é a célula vegetal, e depois ele pediu aí quem que fazia a produção de matéria orgânica, ou seja, a fotossíntese, e aí nós temos o cloroplasto. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão número 2, uma questão da FUVEST. Já é uma questão que nós vamos ter que identificar seres vivos e a partir da identificação desses seres vivos, nós vamos
usar as estruturas celulares para poder fazer essa identificação. Então vamos ler o enunciado. Duas doenças sexualmente transmissíveis muito comuns são a uretrite não gonocócica, que tudo indica é causada pela Chlamydia trachomatis, e o herpes genital, causado pelo herpes simplex. A tabela a seguir compara algumas características desses dois agentes infecciosos. Pergunta. Então, tudo isso que a gente fez até agora foi só o enunciado. Pergunta. Esses organismos são o quê? Vírus, bactérias, protozoários, algas, fungos, plantas ou animais? Então, você vai ter que escolher um desses para cada indivíduo, para clamídia e para herpes. Justifique a sua classificação com base nas características mencionadas na tabela. Turma, ó, você tem que usar as características mencionadas na tabela. Bem, vamos ver que características são essas. Então, na primeira coluna, coluna da esquerda, nós temos parasita intracelular obrigatório, membrana plasmática, núcleo, DNA, RNA e ribossomos. Em questões de biologia é muito comum aparecer essas tabelas com esses sinais, né? Então, mais significa presença, menos significa ausência. Então vamos dar uma olhada na primeira característica, parasita intracelular obrigatório. Tanto a clamídia como o herpes são parasitas. A clamídia tem membrana plasmática, ó, positivo. A herpes não tem membrana plasmática. Núcleo celular, a clamídia não tem. Herpes também não tem. DNA, clamídia tem, herpes tem. RNA, clamídia tem, herpes não tem. Ribossomos, a clamídia tem e a herpes não tem. Bem, aqui nós temos que lembrar alguns conceitos de seres vivos. Bem, primeiro nós podemos classificar os seres vivos em dois grandes grupos, os eucariontes e os procariontes. Então, quando eu falo que um indivíduo é procarionte, eu estou dizendo que ele não tem núcleo. Só tem um grupo de seres vivos que não tem núcleo, que é o grupo das bactérias. Lembrando que aqui também temos as arqueobactérias, as bactérias antigas, e as cianobactérias. E aí nós temos o grupo dos eucariontes. Então, eucariontes são aqueles seres vivos com núcleo organizado. Ora, se não for bactéria, nem cianobactéria e nem arqueobactéria, é um eucarionte. Então vamos pegar aqueles seres vivos que foram citados no enunciado. Então nós temos os animais, nós temos as plantas, nós temos os fungos, nós temos as algas e nós temos os protozoários. E aí você tem que tomar um certo cuidado, porque olha o que ele chamou de organismo, vírus, né? Nós já estudamos que vírus não é um ser vivo, não é considerado um ser vivo. Nada mais é do que um material genético envolto numa cápsula de proteínas, e alguns vírus também têm o envelope viral, que é formado por gorduras, carboidratos e também proteínas. Então vamos lembrar aqui que o vírus não é um ser vivo. Os vírus são acelulares, por isso não são considerados seres vivos. Para ser um ser vivo tem que ter pelo menos uma célula unicelular ou duas ou mais pluricelulares. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. E veja, não são só os vírus que são parasitas intracelulares, as bactérias que causam doença também o são. Outra característica dos vírus é que eles têm DNA ou RNA, nunca os dois. Ou é um vírus de DNA ou é um vírus de RNA. Bem, dito isso, vamos fazer algumas análises. Todos os seres vivos têm algumas organelas específicas. Então, todo ser vivo ele tem membrana plasmática,
Todo ser vivo tem material genético, ou seja, DNA e RNA. Todo ser vivo terá também o citoplasma, que é o líquido que fica no interior da célula. E todo ser vivo terá ribossomo. Então essas 4 estruturas, elas são essenciais para todos os seres vivos. Todas as células terão membrana plasmática, citoplasma e ribossomo. Lembrando que o vírus não tem membrana plasmática, o vírus não tem ribossomo e é por isso que ele entra numa célula, para se aproveitar então dessas organelas. Então vamos olhar agora, depois de todas essas informações, a tabela. Veja que vamos começar com a clamídia. A clamídia é um parasita intracelular, então isso já me diz que ou é um vírus ou é uma bactéria. Presença de membrana plasmática. Tem membrana plasmática. Se tem membrana plasmática, não pode ser um vírus, porque o vírus não possui membrana plasmática. Presença de núcleo. Não tem núcleo. Até aí nem bactéria nem vírus tem núcleo. Tem DNA. Opa, pode ser um vírus ou uma bactéria. Tem RNA. Veja que o vírus não pode ter os dois, ou ele tem DNA ou ele tem RNA. Então, realmente, eu excluí o vírus, mas eu já tinha excluído ali na presença de membrana plasmática. E tem ribossomo. Horas, uma bactéria tem ribossomo? Tem. Tem RNA e DNA? Tem. Não tem núcleo, ou seja, é procarionte? Sim, ela é procarionte. Tem membrana plasmática na bactéria? Tem. É um parasita intracelular obrigatório? Sim, quando é uma bactéria que causa doenças. Então, a clamídia é uma bactéria. E aí, na justificativa, você vai colocar a presença de membrana plasmática, DNA e ribossomos e a ausência de núcleo celular. Vamos olhar agora para herpes simplex. É um parasita intracelular obrigatório, então, de novo, eu estou entre bactéria e vírus. Não tem membrana plasmática. Gente, se não tem membrana plasmática, olha, todo ser vivo tem membrana plasmática. Na hora eu já sei que isso é um vírus. Não tem núcleo celular. Tem DNA, ou seja, é um vírus de DNA, então se ele é de DNA, ele não pode ter RNA. Vamos ver se está como ausente. Está, ó, sinalzinho de negativo. E não tem ribossomos, portanto a herpes é um vírus. Qual justificativa você vai utilizar para fazer essa escolha? É um parasita intracelular obrigatório, não tem membrana plasmática e nem núcleo celular, e nem ribossomos, e nesse caso é um vírus de DNA. Beleza? Então, essa questão você tinha que conhecer as características das bactérias, dos vírus e de todos os seres vivos para poder fazer a comparação e identificar que ser vivo era esse. Tudo bem? Próxima questão. Questão número 3. Agora nós vamos relacionar as funções das organelas. O esquema a seguir demonstra alguns importantes processos celulares que estão indicados através de números e as organelas participantes. Então as organelas serão as letras. Item A. Quais são as organelas indicadas em A e B? Então, olhando para esse desenho, nós vemos aqui em A um conjunto de membranas com alguns grânulos aderidos. Este é o nosso retículo endoplasmático rugoso. E o que é que o nosso retículo endoplasmático rugoso faz? Proteínas, porque esses grânulos que estão nas membranas do retículo endoplasmático são os ribossomos. Vamos agora para a letrinha B. A organela B é o complexo de Golgi. Ah, professor, como que você sabe que é o complexo de Golgi? Porque eu consigo identificar que essa estrutura está produzindo, pequenas vesículas. É assim que eu sei que é o complexo de Golgi. Então, no item A, quais são as organelas indicadas em A e B? Retículo endoplasmático é a organela A, complexo de Golgi é a organela B. Vamos colocar aqui embaixo
do complexo de Golgi, a principal função é o empacotamento, ou seja, a formação de vesículas. Item B. Quais são os processos indicados em 1 e 2? Vamos ver? 1. Aquela vesícula que foi produzida aqui, pelo complexo de Golgi, ela foi em direção à membrana plasmática. E aí da membrana plasmática ela foi embora, ela saiu da célula. Vamos lembrar a entrada e saída pela membrana plasmática. Quando uma vesícula se funde a essa membrana, nós temos dois tipos, né? Então no número 1 nós temos a saída exo, saída da célula, exocitose. Então, exo, saída, citose, célula. Já aqui no item 2, no processo 2, nós temos a entrada de alguma coisa na célula, formando então uma vesícula. Entrada na célula, então, entrar, endo, na célula, citose. Endo é entrar e citose, célula. Veja que aqui nessa questão não fica claro se essa endocitose é uma fagocitose ou se é uma pinocitose. Ou seja, fagocitose é quando há o englobamento de uma partícula sólida, pinocitose quando há o englobamento de uma partícula líquida. Então, para o item B, o número 1, exocitose, e o número 2, endocitose. Tudo bem? Vamos para o item C. Considerando as enzimas digestórias, então isso é muito importante, humanas, qual seria a sequência de letras e números para sua respectiva produção e secreção? Então lembre-se que conforme você vai lendo a pergunta, vá grifando as partes importantes. Por que eu grifei enzimas digestórias humanas? Porque enzima digestória, só por ser uma enzima, eu sei que é uma proteína. E ele quer saber a sequência de produção dessa enzima até chegar à sua secreção. E aqui você tem que tomar cuidado, secreção é diferente de excreção. Excreção é quando nós eliminamos resíduos referentes ao nosso metabolismo. Secretar alguma coisa é quando uma célula faz a liberação de alguma substância, por exemplo, na corrente sanguínea ou no interior de um órgão, que é o caso aqui das enzimas digestórias. Então vamos pensar, por exemplo, na enzima do estômago, que é a pepsina. Ela é produzida pelas células do estômago e secretada no lúmen, no interior do estômago. Isso é secreção. Então ele quer saber a sequência de letras e números desde a produção dessa enzima até a sua secreção. Então vamos lá? Vou mudar a cor para você não se confundir. Onde que eu vou produzir proteínas aqui no meu esquema? No retículo endoplasmático rugoso. Depois que eu produzo essa proteína, essa enzima, eu tenho que empacotar. Quem empacota é o complexo de Golgi. Então vamos fazer aqui a sequência. Primeira a produção, A, retículo endoplasmático rugoso. Depois o empacotamento, B, complexo de Golgi. E agora que eu produzi e empacotei, eu preciso secretar, eu preciso mandar para fora da célula. Então esta vesícula produzida pelo Golgi vai em 3 em direção à membrana plasmática, então 3 seria o transporte dessa vesícula pelo citoplasma, até que em 1 nós temos o processo de exocitose, ou seja, a secreção desta enzima, a liberação dessa enzima. Se for no estômago, pode ser a pepsina. Se for na boca, pode ser a pitialina. Se for no duodeno, pode ser a tripsina, que é aquela membrana, que é aquela enzima, né, que vai fazer a digestão de proteínas. Beleza? Item D. Considerando de novo as enzimas digestórias, só que agora lisossomais, no item C eram as enzimas digestórias. No item D, ele quer as enzimas lisossomais.
Qual seria a sequência de letras e números para sua respectiva produção e ação? Bem, é a mesma coisa, só que agora eu não vou fazer para enzimas do sistema digestório, e sim enzimas do lisossomo. Então, vamos apagar. Vamos fazer a mesma sequência, só que agora para a produção de enzimas do lisossomo. Então, se é uma enzima, nós já sabemos que é uma proteína. Então, começo pelo retículo endoplasmático rugoso, letrinha A. Preciso empacotar essa enzima. Item B. Só que agora eu não vou fazer o caminho 3, porque esse caminho 3 é para a secreção. E aqui eu quero formar o lisossomo. E a formação do lisossomo ela está acontecendo aqui em C. C é o lisossomo. Quem que produz o lisossomo? É o complexo de Golgi. Essa é a segunda função do complexo de Golgi. O empacotamento é a primeira e a produção de lisossomos é a segunda função. Depois que esse lisossomo ele foi produzido, ele precisa atuar. E qual é a função do lisossomo? É este número 4. Este número 4 é a digestão dentro da célula intracelular. Mas, professor, como que você sabe que o número 4 é digestão intracelular? Porque eu tive uma vesícula em 2, formada, então alguma coisa entrou dentro da célula, pode ser, por exemplo, o englobamento de uma bactéria, e esse englobamento, essa vesícula que se formou, se fundiu ao lisossomo e foi, vamos apagar aqui para você conseguir enxergar melhor, ela foi quebrada. Então, como eu quebrei, é digestão. Então, a ação dessas enzimas lisossomais estão acontecendo no número 4. Todo esse processo que nós fizemos aqui, primeiro no item C, a secreção celular, e no item D, o processo de digestão celular, tem várias organelas se relacionando para determinada função. Isso é um tipo de questão clássica que aparece, por exemplo, em provas de segunda fase, porque ela visa avaliar se o aluno sabe 1. Identificar a organela, 2. Se ele sabe a função de cada organela e 3. Se ele sabe relacionar as funções das organelas. Tudo bem? Vamos para a última questão, questão número 4 da Unesp. O esquema representado pela figura é um mieloblasto, que é um glóbulo branco jovem, um leucócito, encontrado na medula vermelha dos ossos de um mamífero. Item A. Identifique as estruturas representadas pelos números 1, 2 e 4. Turma, quando ele está já indicando no item quais são as organelas que você vai identificar, você não vai sair respondendo todas as organelas, você vai responder só o que ele pediu. Então vamos lá, item A, vamos achar a organela 1. A organela 1 está no interior do núcleo. Então, número 1, nucléolo. Número 2, então vamos olhar ali no número 2, o que ele está pedindo? O que está em volta do núcleo? Em volta do núcleo nós temos a carioteca ou membrana nuclear. Você poderia me perguntar, eu poderia colocar no 2 núcleo? Sim, e o corretor ele iria aceitar, porque não está indicado se o número 2 é toda a estrutura ou só a membrana que está envolvendo a estrutura, né? Lembrando que o nucleolo, a carioteca, então tudo isso junto forma o núcleo. Número 4, vamos olhar, número 4 está aqui. Aí você olha para essa organela e fica em dúvida, mas aí você olha para o outro lado do desenho, olha o que está acontecendo aqui. Essa organela está lendo uma fita. Essa organela está fazendo um processo chamado de tradução. E tradução é uma das etapas de síntese proteica, portanto a organela número 4 são os ribossomos. Então no item A ele quer que você só identifique, então você não vai sair colocando as funções
de cada uma dessas organelas. Até o que eu escrevi aqui sobre o núcleo você não colocaria. Eu coloquei para você entender melhor o que nós estamos fazendo. Tudo bem? Item B. Dê uma função atribuída a cada organoide citoplasmático representado pelos números 5, 9 e 13. Agora sim, você vai colocar a função. Então, organela 5, vamos procurar no desenho. Essa estrutura rosinha é a organela 5. E você observa que ela está bem em volta do núcleo e tem alguns grânulos aderidos, portanto é o retículo endoplasmático rugoso. Qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Síntese proteica. Aqui você também poderia colocar transporte de proteínas, armazenamento de proteínas, porque ele pediu apenas uma função e não mais de uma. Então aqui, uma dessas três você poderia ter colocado e você acertaria. Síntese de proteínas, transporte de proteínas ou então armazenamento de proteínas. Vamos procurar agora a organela 9, que está aqui, ó, bem fácil de identificar. A organela 9 é a mitocôndria. Qual a função da mitocôndria? Respiração celular. Professor, eu poderia colocar síntese de ATP? Poderia. Poderia colocar produção de ATP? Poderia. Eu poderia colocar produção de energia ou fonte energética? Poderia. Seria considerado como correto. Então vamos para a última organela 13. Vamos achar, tá aqui, ó. Sempre em duplinha, organela 13. Quem que está sempre em duplinha? Os centríolos. E qual a função dos centríolos? Participar da divisão celular. Ah, mas como que participa da divisão celular? Produz as fibras do fuso, ou na mitose ou na meiose, fibras do tubo do fuso mitótico ou meiótico. Sim? Professor, eu poderia colocar outras funcionalidades para o centríolo? Poderia. Você poderia, por exemplo, colocar a formação de cílios e flagelos, porque os centríolos participam, por exemplo, na formação do flagelo no espermatozoide. Então, essa também seria uma outra função que você poderia colocar. E para finalizar essa questão, a questão não está pedindo, eu só vou fazer para nós já revisarmos alguns assuntos. Esta célula em questão é uma célula vegetal ou uma célula animal? Se você disse célula animal, você acertou. E como eu sei que isto é uma célula animal? Porque eu tenho a presença dos centríolos. E aqui eu não consigo enxergar nem a parede celular de celulose, eu não consigo enxergar o vacúolo e nem o cloroplasto, e é por isso que eu sei que é uma célula animal. E também porque ele disse lá no enunciado que é um glóbulo branco, né, turma? Então, um glóbulo branco é uma célula animal. Tudo bem? Então, por hoje é só. Revise os conceitos de organelas celulares, função, identificação, por isso desenhar as organelas é importante. Depois, relacione as funções das organelas para um processo maior, como, por exemplo, a secreção celular. E, finalmente, quais seres vivos, quais tipos de célula tem ou não tem determinada organela. Por hoje é só, um grande abraço, tchau!